Então, não vou falar muito aqui do termo não todo, porque o Cristiano, que é psicanalista, está aqui. Talvez eu não. É um termo da psicanálise, aí talvez eu não fale tão bem, mas é um termo que remete a uma impossibilidade. Né? Então, não todo, é um termo lacaniano, e que repete, que traz essa ideia de uma incompletude fundamental, ou da incompletude fundamental. E é o Lacan mesmo que diz que a relação sexual não existe. E quando o Joaquim me deu a honra de escrever o prefácio desse livro, eu tinha começado com essa frase do Lacan, na minha primeira rascunha. Daí eu mostrei para minha irmã que está ali, a Maria, e ela me disse: esse prefácio é muito psicanalítico. Aí eu vou mudar um pouco. Mas porque trouxe essas questões fundamentais sobre uma impossibilidade de comunicação entre os sexos. A impossibilidade mesmo de uma relação. Mas eu vou voltar a esse ponto, porque esse livro do Joaquim me trouxe isso. Mas antes de essa questão, eu vou falar um pouco do próprio Joaquim. Então, o Joaquim já falou muito generosamente, obrigada, Joaquim, você significa muito para mim. O Joaquim significa muito para mim, não só para mim, mas para todo mundo que esteve na casa distante, muito provavelmente para todo mundo que conheceu o Joaquim nessa época. Então, o Joaquim marca uma época da nossa vida e pela figura dele, pela pessoa que ele é, mas sobretudo pelo que ele representa, que é muito maior que o Joaquim. Não vou fazer brincadeira com o Joaquim, mas então, quando nós nos conhecemos, vou fazer uma brincadeira, quando nós nos conhecemos, que foi no primeiro ano da universidade, nós dois fazíamos outros cursos. Nós entramos e fomos, assim que entramos na universidade, fomos direto para a casa de estudante, o que enfim, uma convergência já de uma história em comum, o fato de nós sermos do interior, não termos bens, né, e aspirarmos a uma vida na universidade. Chegamos à universidade pública e, assim, de alguma maneira, o destino já nos colocou juntos. Né? E nós dois fazíamos outros cursos e ele fazia farmácia, o fazia comunicação, e a gente queria fazer outro curso. Então, o Joaquim foi fazer direito, eu fui fazer medicina, foi mais ou menos, foi no mesmo ano. A gente se encontrou na saída da prova. E o Joaquim ele era famoso já nos corredores por duas coisas. Todo mundo sabia, quando ele veio para aqui sabe disso. Tinha duas coisas paradoxais em relação ao Joaquim. Uma é que o Joaquim era fisicamente pequeno, e a outra é que o Joaquim era predestinado a ser grande. Eu tinha essa tinha uma ambição desde sempre. Diferente de algumas ambições que é de dominar o mundo, era uma ambição de apreender o mundo. E eu acho que ele trazia isso e nos inspirava. Todo mundo que conheceu o Joaquim tinha isso. Né? Mas, para além disso, dessa apreensão, dessa necessidade de aprender o mundo, tinha uma descrição bela sobre ele, algo que não era comum. Então, nós vimos o Joaquim, escorredores, a convergência dos famílias, de várias formas. Né? E aí, o Joaquim estava sempre com sua pilha de livros, falando com uma versão sobre alguma coisa. E eu, que já gostava de literatura, mas que não era muito aficionada na poesia, me surpreendia com isso, né? Com essa capacidade, com esse amor, essa filia do Joaquim pelas palavras. Por falar de um livro, dizer que um livro alguma coisa. Eu confesso que eu não compreendia muito essa paixão pela poesia. E, além disso, uma coisa que é o que a razão do princípio da minha fala, era uma idealização da figura feminina. Né? Isso era muito, muito presente já nesse tempo, a forma como o Joaquim falava das mulheres nos poemas. E nós chamávamos na época, tinha sido uma questão trágica, né? Uma questão de sofrer por amar. Né? Mas no livro ele cita uma frase do Melody da Pica que diz que não amar é sofrer, mas amar é sofrer demais. Esta vida é um punhal com dois gumes fatais. Não amar é sofrer, amar é sofrer mais. Amar é sofrer mais. Mas ele fez a opção de amar e sofrer. Mais ainda. Então, isso chamava a atenção no Joaquim, e eu confesso que eu não compreendia muito essa relação com o poema.
nós seguimos percursos diferentes, mas sempre nos encontrando, sempre querendo saber um da vida do outro, né? E com muitas coisas em comum, alguns amigos particularmente em comum. E aí eu vou falar agora um pouco já do livro, né? Dessa emoção ao encontrar o livro do Joaquim. Eu já sabia que ele escrevia muito tempo, escrevia poemas, então ele me convidou para fazer esse prefácio. E aí, no primeiro momento, eu fiquei muito angustiada, porque sem dúvida nenhuma era um lisonjeiro, assim, era um imenso escrever muito do Joaquim, ser a pessoa que ele é, saber da qualidade dele, mas eu fiquei com medo. Mas essas mulheres que o Joaquim descreve não tem nada a ver comigo. E são fantásticas. Bom, e se de repente eu não concordar com a posição das mulheres nesses poemas, como é que eu vou fazer? Eu comentei, né, com os próximos amigos. Eu estou numa saia justa. Eu adoro o Joaquim. Como é que eu vou fazer para escrever sobre a mulher nesses poemas? Até quando eu comecei a ler. E aí, quando eu comecei a ler profundamente, algo me chamou a atenção. É verdade, as mulheres são descritas de uma forma idealizada, mas são as mulheres reais. São as mulheres do socorro, tá? São as lavadeiras, são as mulheres que fazem a tapioca, são as meninas, são as amigas de infância, é a mãe. E aí tudo isso mudou. E mudou também porque no livro, e é sobre fantasia, né, é um livro sobre esse desencontro. É por isso que eu falei isso lá na frente dessa angústia, dessa incapacidade de dizer tudo, mas dessa incapacidade da própria relação sexual, dessa possibilidade de encontro. E é essa história de que a relação vai ser um encontro você se relaciona com a sua própria fantasia, né? Esse diz Lacan. E aí eu acho que eu vou invejar o que a Raíla disse ontem, que nunca leu um livro tão freudiano quanto o do Joaquim. Eu acho que o livro do Joaquim é muito lacaniano. Dessa questão da linguagem, mas desse desencontro. Então, e o Joaquim expressa isso. Então, eu acho que eu falo isso no prefácio, é o momento que eu estou. Essa mulher tão linda, ela é isso, ela está totalmente seduzida, mas ela olha para outro. E eu acho que nesse momento que o Joaquim coloca essa mulher, quando eu falei do mal do cego, né, essa mulher linda e tal, que o Joaquim dá agência à mulher, no outro. Ela desejo, ela é sublime, ela é linda, ela é tudo, mas ela tem outro olhar, ela pode nem me ver. E aí eu acho que isso é uma grande beleza do livro do Joaquim. Não vou dizer a grande beleza, o livro do Joaquim tem muitas belezas, mas essa é uma das belezas do livro do Joaquim. Essa desencontro. Então eu acho que é um livro sobre fantasia, é um livro sobre esse abismo que é amar, é um abismo sobre essa ferida. Então eu acho isso sublime. E algo que me tocou muito também no Joaquim é o uso da palavra, é o poema. Eu não sabia desses detalhes todos sobre o poema que o Joaquim falou, que era inclusive uma das perguntas que eu ia fazer depois. Era sobre, já que você estudou poesia, porque o que a gente percebe no poema é que parece que a palavra, ela foi escolhida, mas ela chega necessária ali naquele momento. E tem uma sonoridade. Como professor biologista, eu disse lá no prefácio que isso é uma sinestesia. Ela fala de várias formas. É a palavra, mas é para além da palavra. Né? A palavra certa, no momento certo, no tom certo, o sentimento certo. Parece que ela movimenta vários sentidos. Quando você falou aqui da melopeia, essa questão da melodia, né, do poema, eu não conhecia esse termo. Eu chamei de sinestesia, o termo biológico. Que é a possibilidade de um sentido dialogar com o outro, despertar o outro, né? Você ouvir o poema, ver o poema, né? Você vê o poema, você está vendo, você vê o poema. Então isso é sinestesia. Eu acho que o seu poema tem isso. Eu citei, vou citar de novo os poemas mais pungentes, e é a homenagem que o Joaquim faz ao irmão dele, que está na própria vida, Juvenal, que é certamente uma história muito marcante na vida do Joaquim, e como ele fala do Juvenal, como essa morte vai chegando, que a gente sente no próprio poema, o tiro, o metal, a queda, eu acho isso, eu desaguei nessa hora, assim, e era
um poema assim, profundo. Então eu acho, não sou um crítico literário, mas eu acho que o poema do Joaquim, além de tudo, da profundidade, né, do sentimento, da crítica, porque traz uma crítica social também, e em si, falar do socorro, trazer o socorro, o amor das pessoas do socorro, o amor que existe no socorro, já é uma posição política. Além disso, eu acho que tem uma qualidade literária que até quem não conhece, reconhece. E é isso de sentir que ali é um jogo de palavras, é uma linguagem que tem palavras, mas que vai além. Ela realmente toca todos os sentidos. Então, é uma obra de arte. Então, parabéns, Pedro. E eu estou assim, muito paralisada, agradecer realmente a honra de estar aqui com vocês discutindo isso. Eu não sou uma pessoa tecnológica. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente, Joaquim, pelo convite. Eu realmente me questionei muito por que ele tinha me convidado, tendo em vista que não estou à altura nem dele, e muito menos da doutora Marinilva e do restante da plateia. Tem pessoas aqui que eu conheço e que eu admiro profundamente, que considero muito mais capacitados para falar, sem falsa modéstia, sobre o livro. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu acho que vou fazer como o Joaquim fez. Só queria fazer um adendo, que apesar de meu currículo ter parecido maior, o de Marinilva é muito mais robusto do que o meu currículo. Eu conheci Joaquim quando eu tinha 16 anos, ele tinha quebrado o braço, e aí eu não sei se ele ficou alguns dias lá em casa, ou se ele ficou só uma tarde, como ele diz, mas enfim, eu tinha acabado de chegar em São Luís, morava com meus 2 irmãos, e os amigos dos meus irmãos passaram a ser meus amigos, embora muito no meu imaginário, talvez, né, do que no imaginário deles próprio. E Joaquim conversou comigo muito sobre literatura, e eu tentei muito lembrar algo que discutimos naquele dia, mas não consigo, apesar de que ele diz que eu sou a caçula, já se fazem muitos anos dessa data. E mas realmente Joaquim sempre foi uma figura extremamente marcante, extremamente inteligente, né? E que me serviu como uma inspiração para ler também, para ler coisas diferentes, que me orientou, porque a minha leitura lá em Fortaleza das Nogueiras, que eu sou da cidade rival de Marinilva, embora a gente nos ame, a minha leitura, ela não era guiada, e ela passou a ser guiada quando eu cheguei em São Luís, obviamente orientada pelos meus irmãos, e que além de terem me dado todo um arsenal de conhecimento e me colocado para estudar, me cederam seus amigos, como o Joaquim, seu barriga que está ali, o Elton, né? E outros mais que não estão aqui, que eram da Casa dos Estudantes, e eu sou muito grata por isso. E Joaquim me orientou em muitas leituras. Eu sou uma pessoa que fiquei me questionando, depois pensei, talvez ele queira que um psiquiatra leia para talvez falar da lucidez da sua obra, ou alguma coisa do tipo, porque não fazia muito sentido o meu convite. Mas enfim, eu sou uma pessoa que julga o livro pela capa. E para mim, a capa do livro do Joaquim, ele já é um acontecimento por si só, né? É um livro que sangra desde a capa, né? Logicamente, eu fiz uma pesca, porque eu estaria muito nervosa aqui diante de vocês. E o livro ele já é um acontecimento. Enquanto ele fala do Eros em ebulição, e ele coloca toda essa sensualidade e toda essa ebulição e esse Eros de vermelho, ao mesmo tempo ele escreve as letras em branco, não tirando a pureza e uma certa
ele fala da vida. A vida é pungente, a vida sangra, a vida é vermelho sangue. E o Joaquim não fala só sobre sensualidade, só sobre amor ou só sobre desejo. Ele fala sobre a vida que ele viveu no socorro, sobre a vida que ele viveu ao longo do tempo, sobre os seus ideais, sobre aquilo que ele defende. E para mim isso fica muito claro quando eu consigo juntar a capa do livro com a essência do livro, que eu não vou dar spoiler para vocês. Aí vocês compram o livro, leiam e vejam se concordam comigo ou não. Mas para mim o livro, sim, ele sangra pela vida, ele sangra pelo amor, ele sangra pela existência, sem perder essa candura, sem perder essa bondade, né? Com letras brancas, quase que de paz, tentando fazer uma harmonia nessa vida, né? Que ele mostra para nós. E ele vai mostrando o nosso sertão com suas peculiaridades. Me chama muita atenção que no início do livro 1, ele traz um poema do Mayakovsky, que para mim é de... Eu até falei para a Marinilva, eu posso falar uma palavra 3 vezes ao mesmo tempo? Ela disse, claro que pode, porque é de uma extrema superioridade quando a gente fala de entender Mayakovsky, né? Inclusive os próprios russos falam que só entende Mayakovsky quem é russo, né? A gente entende alguns poemas, talvez seja uma petulância deles, mas é de uma superioridade superiormente interessante que Joaquim traga Mayakovsky para falar que na anatomia o coração fica no peito, mas com Joaquim ele é todo o coração. E é assim que ele começa o livro 1, onde ele fala de amor, onde ele fala de candura, onde ele fala de sensualidade, onde ele fala de paixão. Logo em seguida, quando ele vai para o livro 2, ele traz as suas inspirações talvez políticas, as suas próprias revoluções, né? As suas próprias, como que eu poderia dizer, o seu ser reacionário, criado dentro de uma casa de estudante da UFMA fazendo curso de humanas, né? Reacionário e revolucionário, talvez. Mais revolucionário. E ele traz nada mais, nada menos do que Ferreira Goulart. E ele começa com um poema chamado A Manga. Ele me lembrou muito Tangerina, apesar de não ser sensual. E Tangerina é sensual, né? E mais à frente, quando ele vai tratar mais sobre o socorro, sobre as mulheres do socorro, ele traz Cecília Meirelles para representar a mulher e representar a brasilidade. E quando ele chega nos poemas curtos, ele traz Paulo Leminski, já da contemporaneidade. Então eu achei óbvio que eu não lerei os poemas de Joaquim aqui, vocês vão ter que ler a obra, né? Mas me chama muito a atenção esse casamento que ele fez perfeito com como ele estruturou todo esse livro, né? Isso me chama muito a atenção e realmente me surpreendeu muito. Durante muito tempo a medicina ela acaba nos afastando muito da leitura. Eu li muito até passar no vestibular e eu passei 6 anos dentro do curso de medicina sem ler praticamente nada de literatura, digo. E os caminhos da vida me levaram a fazer psiquiatria. Tem um professor, a Marinilva foi minha professora, inclusive. Foi assim que a gente ficou amiga. Tem outro grande professor aqui, do qual não me atrevo a falar sobre Freud na frente dele, até porque não tenho conhecimento suficiente. E a psiquiatria, ela fez esse reencontro, né, do meu eu com a literatura. E ler esse livro de poesias, para mim, foi um desafio muito grande. Primeiro que eu não entendo como você entende sobre como se forma uma métrica ou um soneto ou alguma coisa do tipo. Já entendi, mas só para passar no vestibular. Mas me trouxe isso, me trouxe muitas reflexões.
E como eu falei, assim, para mim é um dos livros mais freudianos que eu já li na vida. E eu acho que vale muito a pena ler, não tentando entender o autor em si, porque eu acho que não é isso exatamente que Joaquim quer, mas se colocando como personagem desse livro e como que você se sentiria ao retratar esses outros personagens, como que você se sentiria ao ler esses poemas e retratando sobre pessoas que passaram sobre a sua vida. Eu acho que é sobre isso que Joaquim traz no livro. Muito obrigada pelo... Eu e Marilva, nós temos algumas perguntas a você e depois aí eu acho que abre para o público. Eu queria complementar. Agora, eu queria explicar o motivo. Tem mais alguma pessoa que eu não pensando aí aqui? Minha sobrinha Carolina, aquela que chegou depois, não tinha falado, mas está aqui. E também queria registrar a presença de um grande amigo, advogado, aliás, dois grandes amigos, advogado. É o Dr. Walter Castro e o Dr. Charles Bronson. Obrigado por terem comparecido. E mais um morador da Casa Estudante que eu não tinha avistado, meu amigo Ivanilson, lá do Bacuri. Seja bem-vindo, meu amigo. Agora eu fiquei numa encruzilhada. Essa daqui diz que o livro é lacaniano. Essa daqui diz que o livro é freudiano. Mas eu queria também explicar que o fato de eu ter escolhido primeiro uma mulher para fazer o prefácio é a doutora Maria, e também para estar aqui debatendo, e também a doutora Railma Coutinho, que é uma psiquiatra, é porque o livro fala muito do feminino. Só que eu sou homem, eu não tenho lugar de fala, então eu queria ter uma voz feminina no livro. Eu queria que uma mulher analisasse o livro e fizesse meu prefácio com o sentimento de mulher, com a voz de mulher. Eu não sou o Chico César, que diz: eu sei como pisar no coração de uma mulher, já fui mulher, eu sei, eu nunca fui mulher. Então tinha que ser uma mulher para falar tudo. Ela tinha que ter voz. E também não sou Machado de Assis lá no Dom Casmurro, que ele fica falando da Capitu, fala, a coitada, todo mundo morre e a coitada não fala uma palavra, ela não tem a versão dela, é só a versão do peixe. E eu queria uma versão feminina. Mas eu acho que eu não vou botar vocês numa situação complicada, mas eu acho que na minha avaliação eu posso estar equivocada, porque o livro também é muito platônico, sabe? É Platão. E, inclusive, Maria, nós lemos o banquete de Platão junto lá em Belém. A gente fez uma viagem para Belém. E eu vi essa menina lendo o banquete de Platão. E eu lá em cima lendo coisa que você. Vem cá, quer que eu leia contigo? Ela senta aqui, nós sentamos numa escada, ficamos lendo. E para Platão, o amor é exatamente o Eros. O Eros é o quê? É o desejo. Enquanto você deseja, você ama. Mas quando o amor é carne, é aquele amor lá de Camões, amor é fogo que arde que não se vê, é a carne, é o desejo ardente, carnal, é o sangue. E o desejo só existe por causa da falta. Você só ama porque falta. Nós que enxergamos bem, não valorizamos tanto os olhos porque não falta. Agora quem tem doença séria ama tanto a visão. E a gente só ama porque está carente. Depois que você sacia o desejo passa, você já vai ter outro desejo. E Lacan retoma esse Eros de Platão e diz que tudo que move a humanidade, que move é o desejo. E meu livro é um livro de desejo. Eu sempre estou desejando essas mulheres que me escrevo
Nesse aspecto, eu acho que eu estou mais lá caminhando. Contudo, tem mensagens que podem ser freudianos aí, quando eu digo lá que quero voltar para o útero da minha mãe. Isso é freudiano, eu acho. Lacan era maior freudiano. Lacan também é freudiano. Esqueci de falar uma coisa que eu tinha anotado aqui quando a Marie estava falando, que eu concordo que o livro é extremamente sinestésico. O livro não é só lido, ele é sentido, ele é degustado, ele tem sabor, ele tem cor, ele é visceral, tem cores que dói.